Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, sois salvos, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por último, de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos testemunhas. Somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Quando ele tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, é esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor, que cada dia morro. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Portanto, amados irmãos, olha o desafio que nós vivemos. Sede firmes e constantes. Vejo tantas pessoas lutarem para adquirir a constância. Eu sou a número 1 dessa fila. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E qual é o nosso trabalho no Senhor? É toda aquela pessoa que chega até nós para ser cuidada por nós. Porque o trabalho do Senhor, o negócio do Senhor, a empresa do Senhor, o ministério do Senhor são pessoas, são vidas. São filhos que Ele se entregou para se reconciliar com Ele. Nós somos quem? Os agentes de Deus, os embaixadores de Cristo. Nós somos os instrumentos usados por Deus para reconciliar os nossos irmãos com Deus. É como se a outra pessoa que a gente vai evangelizar, ou como se a gente soubesse que aquela pessoa fosse nosso irmão, assim de carne, vamos trazer essa figura. Eu ouvi Douglas Gonçalves falando sobre isso, e foi muito interessante, que Paulo Borges falou, que quando a gente fosse evangelizar, olhasse para as pessoas assim, é como se fosse o meu irmão que não sabe que o meu pai é pai dele. É como se eu encontrasse alguém na rua, olhasse para ela e dissesse: olha, essa é a minha irmã que estava perdida. Ela não sabe que meu pai é pai dela. Eu preciso ir lá dizer: nós somos sua família, o meu pai é o seu pai. Então, é nesse sentimento, nesse ministério de reconciliação que nós precisamos viver, de ir atrás dos nossos irmãos e apresentar para ele o nosso Pai. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.